A ideia, agora assim, decompor, escrever uma matriz como produto de matrizes. Tem matriz, vamos dizer, uma matriz A, e aí escrever A como um produto de matrizes mais simples. Então, tem a decomposição em valores singulares é exatamente uma coisa assim, né? Então, vamos fazer assim, decomposições. Faz sentido essa ideia para vocês? Pegar uma matriz e escrever como produto de matrizes. Eu botei na última lista, botei até um exemplo escabroso de uma equação diferencial lá, um sistema de equações diferenciais que, se você puder decompor a matriz como um certo produto, funciona. Bom, não sei. Então, de qualquer maneira, vou dizer assim, a decomposição em valores singulares, se tem... A decomposição em valores singulares pensa a matriz como uma transformação linear, então você tem uma A, sua matriz A é uma coisa assim, M por N, e pensando isso como uma transformação linear, então você olha para isso, isso é uma transformação de Rn em Rm. E aí a ideia é que aqui no Rn você tem o núcleo, vou pegar assim, o núcleo, esse aqui é o Rn, vamos pensar o Rn como se fosse o R2. Então o núcleo são todos os caras que vão aqui no zero. Aí você tem, aqui está o zero vai no zero também. E aí você tem aqui a imagem. Bom, ocorre que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, a dimensão é N, a dimensão do Rn. Então tem um cara aqui que a gente pode pegar o perpendicular aqui. Então chamar de N esse cara daqui. E esse aqui é o ortogonal ao N. Acho que vou mudar a posição da imagem para não criar ilusões. Botar a imagem mais assim. Ela passa aqui pelo zero. Então, esse cara daqui e esse daqui, esse vai bijetivamente nesse. Se você olhar só para cá aqui, isso é uma bijeção. E o que o teorema diz é que tem aqui uma base ortonormal desse, que é elevada em vetores ortogonais. Quer dizer, se eu olhar para esse cara daqui, esse N ortogonal, como sendo um R2, uma coisa bidimensional, e a imagem como sendo bidimensional, então é o seguinte, tem aqui
uma certa base ortogonal aqui, vamos dizer assim, V1, V2, que é levada assim, aqui você tem o 1, aqui você tem um U2, e aqui você tem um lambda 1, U1, eventualmente aqui, digamos, um lambda 2, U2. E aí esse círculo unitário elevado assim, nessa elipse. Tá? Essa aqui seria a visão aqui. E aqui todo mundo vermelho vai em zero. Então, isso permite a você fazer o seguinte, você pega esses caras daqui, isso aqui não é dimensão 2 aqui, é dimensão alguma coisa, né? Grande, pode ser grande. Pega esses caras daqui, eles formam uma base ortonormal para cá. Esse cara daqui é ortogonal, aí você pega uma base ortonormal para ele também, e aí você tem uma base ortonormal daqui, que, vamos dizer assim, seria formada por V1, V2, etc., até um certo VK e até o VN. Isso daqui é a parte que está no N ortogonal. Daqui para cá, do VK mais 1 em diante, esses caras daqui estão no núcleo, estão aqui. Aí esses caras aqui, o V1 vai em lambda 1, U1, o V2 em lambda 2, U2, o VK em lambda K, o K. E o resto vai em zero. Todo mundo agora aqui vai em zero. É claro que o K pode ser menor que o M aqui, quer dizer, aqui tem os K vetores. Aqui ficaria V1 até VK, aqui teria o 1 até o K. Pode ser que, vamos dizer, esse espaço aqui não seja o RM todo, então, eventualmente aqui você pega o ortogonal a ele, bota outros U's aqui, o K mais 1, até o M. E aí você vai levando, vamos dizer, o VK mais 1 em 0 vezes o K mais 1, etc. Então, mas se você olhar para a matriz, para a transformação assim, se você, quer dizer, aqui você pode completar esses caras aqui, né, e dizer, bom, além do K aqui tem o K mais 1 até o M. Agora você tem uma base, você tem N vetores aqui formando a base do Rn, e tem M aqui formando a base do Rm. E a ideia é que todos aqui são unitários e ortogonais, todos aqui são unitários e ortogonais, tirando os lambdas, claro. Então, se você olhar, pensar como é que a matriz dessa transformação aqui, olhando nessa base, você vai pegar, vai pensar assim, ó, o vetor V1, se você olhar nessa base, quer dizer, considerar essa base, o código dele é 100000. Tá? Se a base é essa, ele é o primeiro vetor da base, então ele tem 1 na primeira coordenada e 0 nas outras. O 1 aqui tem 1 na primeira coordenada e 0 nas outras. Então, o V1 está sendo levado em lambda 1, 1, quer dizer, ele tem um lambda 1 aqui e tem 0 daqui para baixo. O V2, que é o segundo aqui, que eu tenho que botar a imagem dele aqui, ele está levando em lambda 2 o 2. Lambda 2 o 2 é 0, lambda 2, 0, etc. Deixa eu ampliar um pouco isso aqui para ficar menos quadrada. E assim você vai até o lambda K.
Aqui você tem lambda K. Então isso aqui é a imagem do V1, né, pensando pela transformação, isso é T do V1, isso aqui é o T do VK. O resto vai em zero. Então, aqui, na verdade, ó, é uma situação assim, você tem isso, aqui tudo é zero, aqui tudo é zero, aqui tudo é zero, aqui é zero, tem só essa diagonal. Então, a decomposição em valores singulares, ela diz que existem essas duas bases, ortonormal aqui, que a coisa fica desse jeito. Tá legal? Isso significa que a transformação correspondente a essa matriz escrita nessa base fica assim. Então, significa que se eu pegar um vetor V, escrever nessa base, multiplicar por essa matriz, o T dele, o resultado é o T dele escrito nessa base dos U's aqui. Então, se eu acoplar aqui duas matrizes, uma que traz da canônica para a base dos V's e outra que traz da base dos U's para a canônica, né? Da canônica aqui para a base dos V's aqui e depois da base dos U's aqui para a canônica aqui. Então, eu tenho essa matriz. Então, isso significa que colocar, né, uma matriz, vamos dizer, assim e outra assim, aqui, ó, a matriz que pega um cara escrito na base dos U's e escreve na base canônica, só lembrando isso, né? Vou apagar essa coisa daqui. Né? Se eu tiver um vetor aqui no RM, né? U pertencente a RM. Se U for igual a Y11 mais YM, o M, se eu tiver esses caras escritos na base canônica, né? Se esse cara daqui for U11 até o M1, esse daqui for U1M até o MM, eu estou fazendo Y1 vezes esse, mais YM vezes esse, isso daqui é igual a essa matriz do U1, UM1, U1M, UMM, vezes Y1, YM. Então, se o cara que sai sem essa matriz aqui, saiu daqui, é isso, quer dizer, é o vetor, a imagem da transformação escrito na base dos U's, é só eu botar aqui a matriz dos U's. U1 até o M1, U1M até o MM. Agora, na entrada, eu tenho um cara de Rn que tem que ser escrito como combinação linear dos V's para poder aplicar essa matriz aqui. Então, ele vem na canônica e vai ser escrito na base dos V's. Então, seria, vamos dizer, aqui seria... Vamos dizer, o cara que vai entrar aqui é um V pertencente a Rn, só que V está escrito assim, x1 é 1 mais xn é n. E eu quero, na verdade, escrever V igual a alguma coisa, Z1, V1 mais EN, VN. Quer dizer, aí a observação é a seguinte, ó, o problema é o inverso do que eu fiz aqui, né? Aqui eu tinha a base dos U's e tinha o vetor escrito na base dos U's, queria escrever na canônica. Aqui eu tenho a base dos V's, eu tenho o vetor na canônica, quero escrever na base dos V's. Então, o problema é inverter, seria pegar a matriz dos V's e inverter. E aí a grande vantagem é que a matriz dos V's é uma matriz ortogonal. Os vetores são unitários e ortogonais.
Então, para eu inverter, eu só tenho que pegar a transposta. Então, aqui eu pego a matriz V11, VN1, V1N, VNN. Que é, vamos dizer, se eu pegasse os V's e botasse aqui, seria esse cara aqui, que seria a matriz que transformaria dos V's para a canônica. Essa transposta transforma da canônica para os V's. Então, isso me permite, no final das contas, dizer o seguinte, ó, multiplicar por essa matriz, que corresponde a aplicar a transformação linear, é o mesmo que multiplicar por essa, depois por essa e depois por essa. Vamos dizer, se eu não falasse em transformações lineares de nada, bom, ficava assim. Tem algumas, vamos dizer, uma das vantagens é que encontrando esses V's, a inversão dessa matriz é só a transposição. Então essa, vamos dizer, uma primeira decomposição de uma matriz como produto de matrizes. É um teorema importante, porque vale em qualquer circunstância, só que não é, vamos dizer, não é uma trivialidade você calcular esses lambdas e esses vetores aqui. Mas, graças a Deus, aos computadores e às pessoas que nos precederam, tem uma série de pacotes que permitem a gente calcular isso com uma certa precisão. Assim. Temos esperança. Esses dias eu li um artigo que saiu na Folha de São Paulo, escrito por um cara do CBPF, um físico, prometendo que para uns 10 anos aí vai ter computador quântico para fazer contas. Pois é, não, a gente já ouviu falar disso há muito tempo. Não, experimento sim, mas estou dizendo ter para a gente usar, né? Há décadas eu ouvi falar do biochip, mas ele ainda não apareceu. Né? Mas agora uma coisa sobre gasto de energia para deletar informação quântica. Apagar a informação quântica, que era o mais problema. Com certeza tem muitos problemas, né, ainda, senão já estava. Né? Isso daria o gasto de energia maior que seria. Uhum. Bom, falando assim das conjecturas. Claro que pode ser que o cara estivesse exagerando, porque o artigo dele era para chamar a atenção que o Brasil está cortando o dia da pesquisa e nós vamos ficar mais para trás ainda. Bom, então, isso aqui é uma primeira decomposição. Então, significa o quê? Você tem essa matriz aqui, vou escrever em termos assim, simples, né? A matriz A é igual a uma matriz U. Aliás, esses lambdas aqui, eles são mais comumente representados por sigmas, e eles são todos positivos. Quer dizer, a gente pode, como a gente está escolhendo esses U's aqui, né, pegou o V1, ele é lambda 1, 1. Você pode escolher, vamos dizer, se o lambda fosse negativo, você pega o menos 1, de maneira que o lambda fique positivo. Então, geralmente esses caras são chamados de sigmas. Então, essa matriz aqui é usualmente matriz sigma. E essa daqui é a V transposta. Quer dizer, essa daqui é uma matriz qualquer no sentido, não tem nenhuma restrição sobre ela. Essa matriz aqui é ortogonal. Essa matriz aqui também é ortogonal. E essa matriz aqui é diagonal positiva. Positiva quer dizer, vou botar assim, não negativa. Diagonal significa que ela só tem elementos não nulos aqui nessa diagonal com os índices iguais. Pode ser que alguns sejam nulos e os outros são positivos. Eu
Falei vagamente da demonstração, só para uma ideia. Tenho vídeos, tem 2 vídeos para vocês quiserem olhar a ideia da demonstração. Mas é importante entender o que ela diz. Né? Seria a matriz da transformação linear. Você tem uma matriz. Não, você pode até dizer, vamos dizer, uma vez que você tem isso, você pode dizer, não sei o que é transformação linear. Eu me lembro, teve lá no curso de álgebra linear, falou de transformação linear, não me lembro mais daquilo, mas eu sei que se eu pegar uma matriz qualquer, M por N, eu posso escrevê-la como um produto de matrizes assim. Também não me lembro mais como multiplica matrizes, mas o software sabe. Então, pode tomar essa atitude. Mas, em princípio, para mim, a maneira mais simples de entender isso é pegar essa matriz, pensar na transformação linear associada a ela, fazer essa ginástica que eu fiz aqui e depois traduzir em termos de matrizes. Ok? Nenhuma pergunta? Não. Pô, na aula passada teve tantas, né? Bom, então essa é a decomposição em valores singulares. Tem um teorema irmão desse, que é o teorema espectral, que faz uma decomposição assim, mas tem, vamos dizer, a decomposição um pouco melhor, mas tem hipóteses um pouco mais restritivas, né? Deu 2. Teorema espectral. O teorema espectral, você pega uma matriz, ela é uma matriz quadrada. E simétrica. Aí, nesse caso, vamos dizer, isso aqui é a nossa matriz A. Então, você tem uma base, agora, vamos dizer, então aqui você olha para a transformação A de Rn em Rn. O fato de ser a matriz simétrica significa o seguinte, que se você fizer A de U escalar V, isso dá sempre a mesma coisa que U escalar A de V. É equivalente a matriz ser simétrica. A matriz na base canônica ser simétrica. Na verdade, a matriz em qualquer base ortonormal ser simétrica é equivalente a isso daqui. E aí você garante que tem uma base, vamos chamar assim, ε1, εn, base ortonormal, e tem números λ1, λn, números reais, tais que A de εi é igual a λi, εi, para todo i de 1 até n. Então, isso significa que se eu fizer a matriz dessa transformação na base dos épsilons, né? Então, o ε1 é 1, 0, 0, 0, 0, e o A dele é λ1 com zeros. O A do ε2 é λ2 com zeros, o A do εn é λn com zeros. Então, isso aqui é a matriz da transformação que corresponde a A, se em vez de usar a base canônica, eu usar essa base aqui. E aí, para obter essa matriz aqui, você precisaria pegar um cara escrito na base canônica, escrever nessa base, multiplicar por essa matriz e pegar o resultado e escrever de novo na canônica. Então, para escrever na base canônica, você bota os épsilons assim, né?
Se você tem o cara escrito na base dos épsilon para escrever na canônica, você multiplica por essa matriz aqui, onde os épsilon estão escritos na base canônica. Para escrever da canônica na base dos épsilons, você pega a transposta dela, porque ela é ortogonal. E aí isso daqui vai dar essa matriz. Quer dizer, então, que você vai ter a vai ser igual a certa U, lambda, U transposta. U é a matriz dos épsilons. Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, tem esse teorema que nos garante a existência dessa base, desses lambda, base ortonormal de autovetores, e a tradução em termos de matriz é isso aqui. É um lambda, isso aqui é um lambda maiúsculo. Então essa daqui é ortogonal. E se ela é ortogonal, é claro, a transposta dela também é ortogonal. E a dos lambdas é uma matriz diagonal. Agora não tem por que esses caras serem positivos. Isso aqui é um lambda maiúsculo. Se alguém quiser aprender alguma coisa ainda, não tem nenhum problema. Pode... No caso, esses valores continuam sendo aquela matriz diagonal no SVD. Não, é porque no SVD, né, ela é uma matriz diagonal, mas de uma base no domínio para outra base no contradomínio. Aqui é a mesma base no domínio e no contradomínio. Então, lá como eu posso mexer, vamos dizer, eu tenho um vetor U na base lá, se ele me der um lambda negativo, eu pego menos ele e o lambda fica positivo. Aqui eu não posso, porque eu tenho que usar os mesmos caras aqui e aqui. Então, esses lambdas aqui podem ser positivos, negativos, nulos. Mas é só isso. De novo, a grande vantagem aqui, né, é que não só você tem uma diagonalização, mas você tem uma base ortonormal. Então, essa inversão da matriz aqui é só uma transposição. É claro que você pode ter uma situação, uma sorte, em que a sua matriz tem uma base, né, fazendo isso aqui, mas que não sejam, os vetores não sejam 2 a 2 ortogonais, mas que tenha. Aí, em vez de ter a transposta, aqui você vai ter que botar a inversa. Porque aí, quando os vetores não são ortogonais, a inversa... Aqui, na verdade, você teria que ter a inversa, mas como eles são ortogonais, a inversa é a transposta. Então, num caso geral, podia ser a inversa. Beleza? É isso mesmo. É isso mesmo que vocês querem que eu faça? Fique dizendo coisas. Isso aqui o cara aprendeu, ou não aprendeu, né? Estou repetindo coisas aqui assim. Não sei se... Bom. Beleza? Então, esse aqui é o teorema espectral. Então, esses dois teoremas estão ligados assim, à existência de bases especiais que simplificam, de certa maneira, a matriz da transformação. Quer dizer, por trás disso tem uma ideia assim, de que você tem o Rn, isso tem muito a ver, por que eu comecei com o plano R2 sem coordenadas até? Porque no plano, quando você tem um plano, um quadro branco,
você pode pegar e botar o sistema de eixos assim, assim, ou como você quiser. O RN ele já vem de fábrica com a sua base, os vetores já vêm com as coordenadas. É um pouco, precisa uma certa capacidade de abstração, de invenção, né? Dizer assim, não, eu não vou pegar o vetor e escrever nas coordenadas do RN. Eu penso assim, não, mas a coordenada 1, x1, x2 e tal, x1 é x1 vezes 1, 0, 0, 0, x2 vezes 0, 1, 0, 0, 0. Então eu podia trocar esses vetores, em vez de pegar 1, 0, 0, 0, 0, eu podia pegar 1, 2, 3, menos 1, 4, 7. E outros vetores assim, e dizer, não, agora eu vou escolher uma outra base que torne a minha matriz mais simples. Essa é a ideia. Então aqui tem esse tipo de ideia por trás desses dois teoremas. Agora tem outras decomposições, talvez a mais simples, a primeira de todas é a decomposição LU, que está ligada à ideia de resolver simplesmente o sistema linear por eliminação. Oi. A primeira matriz leva da base canônica para a base dos... É assim, ó. Como ideia geral, né? Ideia geral é a seguinte, né? Você tem uma matriz A. Matriz M por N. Então, associada a ela, você tem uma transformação T de Rn em Rm, que liga cada x aqui em A vezes x. Mas esse x aqui entra na base canônica. E esse aqui também. São duas bases canônicas diferentes, uma de Rn e outra de Rm. Aí a ideia é dizer, não, eu vou pegar essa T, eu penso esse Rn aqui como um espaço E, esse aqui como um espaço F, e eventualmente eu posso pegar essa T de E em F, pegar um vetor X e levar numa outra matriz B vezes X, desde que esse cara daqui entre em outra base, quer dizer, alfa do E, e aqui esse B de X em outra base, que é uma beta do F. O problema, né, vamos dizer assim, você pode fazer isso, você tem lá, vamos dizer, a sua empresa, né, vou botar ela menorzinha aqui assim. A sua empresa faz isso, né? Ela pega, recebe aqui o x na base alfa e cospe o t de x na base beta. Mas você fechou negócio com chineses que vão dizer o seguinte, ó, eles vão te entregar aqui, apagar isso aqui, vão te entregar aqui um x na base canônica, e ainda por cima as coordenadas vão vir escritas em chinês, né? E eles querem que no fim você entregue o t de x na base canônica. Então, você precisa colocar aqui uma máquina, né, que recebe o x na base canônica e cospe o x na base alfa. Aí, entra aqui o x na base alfa, sai o t de x na base beta, e você tem que
botar uma outra que recebe o T de x na base beta e cospe o T de x na base canônica. Então, o fato é o seguinte, os seus vetores, vamos dizer, na hora que a gente opera, todo mundo está escrito na base canônica. Então, quando você tem a base beta, esses caras estão... Você conhece eles escritos na base canônica. Então, a base beta aqui tem o 1, o M. Então, você sabe aqui, ó, você tem aqui o 1, vamos dizer, se você botar... não sei se está claro para todo mundo isso, né? O 1 é o 11, o M1, até o M, que é o 1M, o MM. Então, você recebeu o x na base beta, significa, ou T de x, né, significa que ele é um y1 vezes esse, mais ym vezes esse. Olha, como essas são as coordenadas dos u's na base canônica, se você fizer essa conta, você vai ter um cara escrito na base canônica. Então, o que você tem que botar aqui, quer dizer, aqui você tem a sua matriz B. O que faz isso aqui? Então, aqui você vai ter que botar a matriz que vai ter o 1 até o M, aqui assim. Agora, do lado de cá é mais complicado. Aqui você tem V1, então V11, VN1, V1N até VNN. Esses caras daqui. Multiplicar por essa matriz, pega o cara escrito nessa base e escreve na canônica. Para pegar o cara da canônica e escrever nessa base, tem que pegar a matriz inversa. Então, você tem que pegar essa matriz aqui do V1 até o VN e botar a inversa dela aqui. Quando essa base aqui é uma base ortonormal, quer dizer, essa matriz é uma matriz ortogonal, é só pegar a transposta dessa matriz que ela já é inversa. Essa é a vantagem da SVD e do teorema espectral. Ok? Então, esse é vamos dizer, o princípio, né, da SVD e do teorema espectral. Eventualmente, poderia ser, vamos dizer, esse princípio aqui não está escrito nada que é SVD, teorema espectral. Em qualquer circunstância que você faça isso, é isso aqui que você teria que fazer. Beleza? Bom. Estão ligando pro cara, hein? Bom, aí outro tipo agora de decomposição está ligada à seguinte coisa. Quando você multiplica duas matrizes aqui, digamos assim, A11, A1N, A1M, AM1, A1N, AMN. Então, aqui você tem uma matriz assim. Aí, aqui, você tem B11, BN1, B1P,
NP. Em princípio, vamos dizer, isso aqui é uma transformação de RP em RN, a outra de RN em RM, isso aqui vai dar uma certa matriz que vai ser M por P. Uma coisa interessante, primeiro é o seguinte, né, que essa matriz aqui, vamos chamar essa aqui de A, essa aqui de B. Então, se esse cara daqui for o B1 até o BP, o resultado aqui vai ser AB1 até a BP. Você multiplica essa matriz por essa coluna aqui e tem essa coluna. Multiplica essa matriz pela segunda coluna, tem a segunda, etc, etc. Ora, mas cada vez que você multiplica essa matriz por um vetor, você vai ter o quê? Você vai ter, vamos dizer, se você pegar aqui o B1J até BNJ, você vai ter o quê? B1J A11 AM1 mais BNJ A11 A1N AMN, que é uma combinação linear das colunas dessa matriz. Então, isso significa o seguinte, ó, quando você multiplica essa matriz por essa, você pode olhar para essa matriz aqui e dizer ó, que cada coluna de AB é a combinação linear das colunas de A. Quer dizer, multiplicar você tem uma matriz A, você multiplica a direita por uma matriz B, o efeito é combinar, misturar as colunas de A para fazer as colunas desse negócio aqui. Então, qualquer processo que você faça, que mexa, que combine colunas aqui, combine linearmente colunas, pode ser construído multiplicando essa matriz aqui por matrizes aqui assim. Um exemplo típico disso é o processo de Gram-Schmidt, que pega uma base e transforma numa base ortonormal. Por quê? Porque ela pega o primeiro vetor, pensa ele como uma coluna, pensa assim, imagina que você quer que essa aqui, esses vetores aqui, suponha que essa matriz é quadrada, e esses vetores formam uma base do seu espaço. Aí, você quer transformar essa base numa base ortogonal. Então, você pega o primeiro, vamos primeiro fazer uma base ortogonal. Pega o primeiro e deixa como ele está. Aí, você pega o segundo, você faz a projeção no primeiro, que vai ser um múltiplo do primeiro, e subtrai dele. Então, você faz uma combinação, você substitui o segundo por uma combinação dele com o primeiro. Então, tem uma matriz que você multiplica aqui que faz isso. Depois, você pega o terceiro, pega a projeção dele no primeiro e subtrai do terceiro. Depois, você pega a projeção dele no segundo e subtrai dele. E depois, assim você vai. Então, você está sempre pegando as colunas aqui e fazendo como combinações lineares desses caras aqui. Então, tem alguma matriz aqui, quer dizer, um conjunto de matrizes. Cada uma dessas operações corresponde a multiplicar por uma matriz do lado direito. Então, qual é a operação básica que a gente faz em cada caso? É claro, você tem que fazer o produto escalar, mas o produto escalar é só para saber por quem você multiplica. Então, a operação básica é pegar uma coluna e fazer ela menos alguma coisa vezes uma das colunas anteriores. Então, a gente pode colocar essa questão.
Imagina assim, você tem uma coluna aqui, matriz que troca coluna, vamos dizer, coluna J por coluna J menos coluna K com K menor que J. Então, sei lá, olha, assim, bota aqui coluna K, coluna J, e aí, o que você faz, né, por quem aqui você multiplica? Na verdade, menos coluna K, não, menos, vamos dizer, A vezes a coluna K, então um múltiplo da coluna K. Então aqui você vai fazer uma multiplicação assim, você tem que ter aqui tudo igual, a coluna K fica parada, e aqui você tem J menos AK. Como é que vai, o que vai ser a coluna J aqui, né? Coluna J, vamos dizer, você vai fazer os produtos, você vai sempre pegar cada linha aqui e multiplicar pela coluna J aqui. Então, cada linha aqui, você tem aqui um cara, B1J, BNJ, aliás, desculpa, o contrário aqui, né? Aqui você tem o A1J, ANJ, aqui você tem o A1K, ANK, e aí você vai fazer esse cara vezes esse cara daqui. O que vai acontecer? Você não quer nada daqui. Então, todos esses caras aqui têm que ser multiplicados por zero. Aqui está o JJ. Então, esse cara daqui. Aqui você tem a coluna J. Eu vou deixar um aqui, porque quando você pegar esse cara e vai multiplicar por esse, dá 1. E esse cara daqui, eu quero que ele multiplique por A, na verdade, por menos A. Então, eu vou botar aqui na linha K, eu vou botar menos A. E aqui agora eu boto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E no resto eu deixo tudo 1 aqui. E 0 em todo o resto. Se eu fizer essa multiplicação assim, vai acontecer exatamente isso. Então, cada uma dessas operações vai corresponder a multiplicar por uma matriz assim. Vamos dizer, então eu pego, multiplico por uma matriz assim e faço uma coisa dessa. Se eu quiser fazer com outra coluna, outra linha, vai ser uma coisa desse tipo. Essas matrizes têm, aliás, ainda a particularidade de serem todas matrizes triangulares superiores. Quer dizer, elas têm 0 da diagonal para baixo e podem ter coisas não nulas da diagonal para cima. Quando você multiplica matrizes triangulares superiores, você tem uma matriz triangular superior. Então você vai fazendo coisas assim e tem, vamos dizer, no fim você vai ficar com uma base ortogonal aqui. Aí a base ortogonal você tem que dividir por números. Quando você
quando você quer dividir pelos números, é só você multiplicar pela matriz diagonal que divide por esses números. Se você tiver, vamos dizer, se você tiver uma coisa assim, digamos que você tem aqui uma matriz cheia, e você multiplica por uma matriz, vamos botar assim, alfa 1, alfa n, 0, 0, 0. Então, quando você faz isso multiplica por essa, você vai pegar esse cara daqui, vai fazer isso, vai multiplicar por essa daqui. O primeiro cara sai multiplicado por alfa 1 aqui. Depois você tem isso daqui, multiplica por essa. O segundo cara sai multiplicado por alfa 1. E aí toda essa coluna vai sair multiplicada por alfa 1. Quando você pegar a segunda coluna, tem o alfa 2 aqui. Aí você vai olhar o que vai acontecer. Você vai pegar esse cara daqui e vai multiplicar por esse. Como tem 0 aqui, só esse cara vai multiplicar por alfa 2. Assim. Então, quando você multiplica por isso, a direita, né, você pega uma matriz diagonal, bota a direita, você multiplica as colunas pelos elementos da diagonal. Se você quiser dividir, é só botar o 1 sobre os caras. Então, no fim de tudo, você pode botar uma matriz assim, que também é uma matriz triangular superior. Então, isso dá, vamos dizer, pega a sua matriz A, aqui ela é suposta uma matriz invertível, porque os vetores são vetores coluna linearmente independentes. Pode fazer uma variante disso. No fim, ela vai ser uma matriz ortogonal. Na verdade, a A, eu fui multiplicando, né? A A vezes uma triangular superior deu uma ortogonal. Só que a inversa de uma triangular superior também é triangular superior. E aí você vai ficar, vamos dizer, aqui você tem uma, vamos chamar essa aqui de U, essa aqui de Q. Então, você multiplica por U menos 1, vamos dizer que U menos 1 a gente costuma usar R. Aí você vai ter A, multiplicou por R dos dois lados, matou essa e ela fica Q vezes R. Essa daqui é ortogonal e essa daqui é triangular superior. A hipótese aqui é que a A, essa A daqui, é invertível. Professor, qual seria o nome dessa decomposição? Ela é conhecida como decomposição QR. Por isso que eu botei QR. Então, aqui, a gente está pegando o processo de Gram-Schmidt que transforma uma base numa base ortonormal e está traduzindo isso para matrizes. Então, quer dizer, a decomposição aqui, matriz que troca coluna na época do meu doutorado eu quase troquei a matemática pela fotografia. Mas fotografia assim, aquela que você faz na rua, assim, o cara tem que ter cara de pau, chegar assim, tem que chegar perto. Porque o cara começa a fotografar, ele é tímido, então ele compra uma teleobjetiva, porque ele fica lá de longe, assim. Mas, na verdade, o fotógrafo mesmo vai lá perto, faz a foto lá na frente. Né? Bom, então aqui a gente pegou o processo, né? Então aqui é a mesma coisa que dizer o seguinte, né? Quer dizer, a decomposição
QR é igual a Gram-Schmidt. Agora, uma outra decomposição que faz uma coisa parecida é a decomposição LU, em que você observa que assim como você multiplicando uma matriz à direita por outra, o resultado é combinar as colunas dessa daqui, quando você pensa, não, eu peguei essa e multipliquei a esquerda por essa, isso combina as linhas dessa. Então, o processo de eliminação que a gente faz para resolver um sistema linear é um processo de combinação de linhas. Você pega uma linha, subtrai um múltiplo da outra, pega uma linha, subtrai. Então, esse processo também pode ser transformado num processo de produto de matrizes. Tem uma coisa em off, assim, ó. Quem não está entendendo porra nenhuma, também tem o direito de perguntar. Pode dizer assim, não entendeu o show que você está falando, me explica alguma coisa aqui. Então, assim, em off, assim. Porque isso é importante, ó, o cara que não está entendendo porra nenhuma não pode deixar o cara que está entendendo tudo tomar conta da aula. Entendeu? Vai. Bom. Então, a composição QEG ela só existe se houver uma triangular superior e só vai ter uma ortogonal nesse caso. Diferente das outras justificações. Porque ela é o seguinte, vamos dizer, pensa, o que eu fiz aqui, né? Eu fiz assim, eu já fiz isso geometricamente, né? Geometricamente ela correspondia a pensar assim, eu tenho uma base V1, Vn, base de Rn. E aí eu pego essa base e meto um Gram-Schmidt e transformo numa base, digamos, ε1, εn, base ortonormal. Isso é o Gram-Schmidt. Né? Como é que funciona isso? Né? Você tem esses caras, aí você pega o primeiro, V1, e deixa ele intocado, aí pega o V2, eu projeto o V2 aqui, e faço esse cara daqui, e eu chamo de V2 barra, digamos. Aí eu tenho agora, nesse plano aqui, né, tem aqui o V2 barra, ele é ortogonal ao V1, então eu tenho aqui um plano que tem o V1, que é o V1 barra agora também, o V2 barra agora está em perspectiva, aqui é perpendicular. Aí vem o V3. Repare que para construir o V2 barra, eu peguei o V2 e subtraí um múltiplo do V1. Agora, para o V3, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou projetar e vou ficar com esse cara daqui, que é o V3 barra, que vai vir para cá, vai ser perpendicular. Para isso, eu vou ter que tirar... Eu vou pegar esse cara e escrever como combinação linear desses dois. Ou seja, eu vou tirar uma combinação linear desses dois. Então, eu vou tirar um múltiplo desse e vou tirar um múltiplo desse. Então, em termos vamos dizer, de operações, eu posso pensar assim, né? Matriz triangular é um nome óbvio, vamos dizer, matriz triangular é assim, pega uma matriz quadrada, pensa uma matriz quadrada, aí ela é triangular superior se todo mundo abaixo da diagonal principal for zero. Aqui é a diagonal principal,
Tá? A11, ANN. Se todo mundo aqui para baixo for zero, ela é triangular, e aqui tem coisa, triangular inferior. Se ao contrário, tiver zero aqui e tiver coisa aqui, ela aliás, essa daqui é triangular superior. Se tiver cheia aqui e nula aqui, ela é triangular inferior. E se ela for as duas coisas ao mesmo tempo, ela é diagonal. É só um nome óbvio. Tá? Então, aqui, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu posso fazer esse processo matricialmente como? Eu pego aqui, boto o meu V1 aqui, o meu V2 aqui, o meu V3 aqui, até o VN, aqui assim. E agora eu vou fazer o quê? Esses vetores coluna, eu vou mexer com eles dessa maneira. É claro que no fim, esses vetores vão estar ortogonais, mas não vão estar unitários. Então, eu tenho que dividir pelas normas para ficarem unitários. Mas a parte importante é eles ficarem ortogonais. Então, eu observei o seguinte, ó, que o V1 fica intocado, aí o V2 eu subtraio um múltiplo do V1. Aí eu obtenho uma nova matriz, que tem esses dois caras eventualmente, vamos dizer, daqui para cá foi mexido, daqui para cá nada foi mexido. Aí pego esse cara, subtraio um múltiplo desse, e depois subtrai um múltiplo desse. Então, aí eu fico com uma nova. Então, a cada passo eu estou pegando uma matriz, estou olhando para uma certa coluna e subtraindo um múltiplo de uma coluna anterior. Isso é que eu observei que podia ser feito multiplicando à direita por matrizes que são triangulares superiores. Tem zero abaixo da diagonal. Então, bom, uma conta, eu não vou, vamos dizer, gastar tempo fazendo isso, mas é uma conta para se fazer, que quando você multiplica matrizes triangulares superiores, você tem uma matriz triangular superior. Quando você multiplica matrizes triangulares inferiores, você tem uma matriz triangular inferior. Então, se você vai fazendo um processo que a cada passo você multiplica por uma matriz triangular superior, no fim, você tem uma matriz triangular superior. Então, significa o quê? Que você pegou a matriz A, multiplicou por uma certa matriz triangular superior, que é o produto dessas todas, e ficou com uma matriz ortogonal. Porque a última é uma diagonal só. E agora, o fato também é que se uma matriz triangular superior tem inversa, a inversa dela é triangular superior. E aí, você multiplica pela inversa dos dois lados, chama-se inversa de R, quer dizer, U vezes R é a identidade. Então, UR é igual a QR, só que como o UR da identidade fica A igual a QR. Então, essa decomposição QR corresponde ao processo de Gram-Schmidt de achar uma base ortonormal. Observe que eu estou jogando isso assim como, vamos dizer, versões matriciais de coisas que a gente aprendeu que eventualmente podem ser úteis. Claro que esse curso peca por uma certa falta de mostrar quão úteis essas coisas podem ser. Tem chances de que nos próximos anos isso apareça puxando o pé de vocês de noite. Bom, principalmente o teorema espectral. Bom, agora, assim como aqui esse processo mexeu com as colunas, o que eu quero mostrar ainda é que quando eu multiplico uma matriz, tem uma matriz aqui, multiplico à esquerda por uma matriz aqui, isso mexe com as linhas dessa matriz, combina linhas. Então, um processo que mexa com as linhas corresponde a multiplicar à esquerda por alguma coisa. A matriz A, no caso, ser invertível, foi por quê? É porque todo esse processo pressupõe que eu tenho uma base, né? Porque senão eu não posso transformar uma base por esse processo aqui, uma coisa que não seja uma base, não vai dar uma base no final, vai ficar capengando. Então, no fim, não vai dar uma matriz ortogonal aqui. De qualquer maneira, você podia fazer, você pode fazer no Gram-Schmidt até que ele falha, vamos dizer, vai ficar uma matriz que é tão ortogonal quanto ela puder.
Vamos dizer assim, você seria, esses N vetores aqui teria K linearmente independentes e os outros linearmente dependentes deles. Então, quando vocês vierem, vamos dizer, vocês vierem na ordem certinha, vamos dizer, os primeiros são linearmente independentes e os outros você escreve como combinação linear dos primeiros, isso vai dando certo, vai dando ortogonal, 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 e depois começa a dar zero, porque você tem dois caras aqui, tem um terceiro que está no plano gerado por eles. Então, quando você projeta, dá ele mesmo, aí você faz ele menos a projeção, dá zero. Então, começa a zerar as colunas aqui. Então, é isso. Oi. O posto de A e o posto de Q são iguais, né? Se você fizer esse processo, eles vão ter que ser iguais no fim. Ficaria uma matriz aqui. Não necessariamente os zeros vão estar todos aqui, pode aparecer um zero de repente, alguma coisa assim, e aí ficarão, vamos dizer, se A tiver posto K, você vai ter K vetores ortogonais aqui. Bom, a outra observação é essa, quer dizer, você tem aqui uma matriz A e uma matriz B. Quando você, vamos dizer, se você olhar, você vai dar alguma coisa aqui, se você olhar para essa linha daqui, como é que essa linha foi obtida, né? Observa, a primeira linha aqui é resultado da multiplicação da primeira linha aqui pelas diversas colunas aqui assim, né? Não, você vai fazer a primeira linha escalar essa coluna vai estar aqui. Depois a primeira linha escalar essa coluna vai estar aqui. É sempre a primeira linha escalar uma coluna. Mas quando você faz isso, ó, significa que você combina, você tem aqui esses caras combinados com esses multiplicadores. Esse daqui vai ser combinado com os mesmos multiplicadores. Então, na verdade, você pode olhar e dizer, não, na verdade eu peguei essa linha, essa linha, essa linha, essa linha, e fiz o quê? Multipliquei este cara por essa linha, botei aqui, depois esse cara por essa linha, botei aqui, esse por essa linha, botei aqui e somei tudo. Então, na verdade, cada linha que você vai ter aqui vai ser uma combinação das linhas daqui, obtida multiplicando por essa matriz que está aqui. Então, quer dizer, se você tem aqui A, B, essa aqui é AB, você pode dizer que as linhas de AB são combinações lineares das linhas de B. Então, a gente pode usar isso para traduzir também, numa linguagem matricial, o processo de resolução no sistema linear, em que você pega o processo de eliminação, você... Está todo mundo de bem com o processo de eliminação? Você tem um sistema linear, tem a primeira equação. Aí a primeira equação tem aqui um primeiro coeficiente do x1, a segunda tem um coeficiente do x1 também. Aí você subtrai a segunda, você subtrai um pouquinho vezes a primeira e elimina o coeficiente do x1 aqui. Depois você faz isso, elimina o x1 da terceira, o x1 da quarta e tal, e você
não tem mais x1 daqui para baixo. Aí você pega a segunda, pega o coeficiente do x2, elimina do x2 na terceira, na quarta, na quinta. Então, esse procedimento... Esse procedimento faz isso, né? Você tem aqui A11x1 mais A12x2 mais A1nxn igual a B1, A21x1 mais A22x2 mais A2n xn igual a B2, etc. Então você pega essa daqui, multiplica por A21 dividido por A11 e subtrai dessa daqui. Depois você faz uma coisa parecida, aí você mata esse cara. Você faz uma coisa parecida aqui usando essa também. Aí você zera todo mundo aqui. Se Deus tivesse sido bom com você, né, esse cara aqui não zerou. Aí você usa ele para zerar os outros. Depois, mesma coisa. Então, em princípio, tem as variantes disso quando, vamos dizer, Deus não foi tão clemente. Né? Você, eventualmente, esse cara zerou, mas esse não zerou, você troca a ordem de duas linhas. Ou tem vezes que, vamos dizer, zerou todo mundo, então tudo bem, deixa assim mesmo, passa para o próximo. Mas vamos no caso mais simples aqui, você tem n por n e o procedimento é esse. Né? Então, o procedimento agora é, a cada passo, pegar uma linha e substituir por ela menos o múltiplo de uma linha superior. Seria algo parecido com o método de Gauss-Jordan? Não, é o método. É o método de Gauss-Jordan. Jordan era um lateral esquerdo do Flamengo nos anos 60. Tinha o lendário ponta-direita do Botafogo, chamado Garrincha, que dizia que o Jordan era o melhor marcador que tinha, o cara que marcava ele melhor. Mas havia a suspeita que o Jordan era o único que não enfiava a porrada nele, então ele gostava de ser marcado pelo Jordan. Bom, mas, não, eu estou falando o Jordan porque o Jordan da Alves Balneário era francês. Então, a gente pode pegar esse negócio e dizer, olha, a cada passo você faz linha I menos A vezes linha K com K menor que I. É esse o procedimento. Você pega a linha que está aqui e faz ela menos um múltiplo de uma das linhas superiores. Esse é até mais simples, assim, então, porque como é que você faz, como é que você multiplica por alguma coisa e vai pegar a linha I aqui e a linha K aqui? Isso vai ser feito, vai ter que ser feito com cada uma dessas colunas. Então é como você pegar essa matriz e dizer, ó, eu vou pegar essa matriz, vai deixar todo mundo parado, então só aqui, aqui, esse cara daqui vai ser ele menos A vezes esse. Então, quando você fizer o produto disso daqui, por isso vai ser essa linha vezes essa coluna. Então, você vai ter um aqui, que vai ser aqui no I. E aqui você tem que botar menos A na posição K aqui. Porque aí, quando você multiplicar aqui, o menos A aqui vai multiplicar esse cara K aqui e vai somar K. Então, você vai ter... o que faz isso é uma matriz assim, ó, 1 em toda parte, aí na linha I, aqui, na coluna K, você tem menos A.
E, bom, aqui tudo é zero, tudo é zero. Ocasionalmente, isso é uma matriz triangular inferior. Então, você vai multiplicando sucessivamente por matrizes triangulares inferiores, e no fim, você vai ter o quê? Você vai ter que a sua matriz A original, ela foi multiplicada por uma matriz triangular inferior, vamos chamar de L-til aqui. Foi o produto dessas todas, é uma matriz L-til, e isso deu uma matriz U, que é uma matriz triangular superior, porque o resultado disso é zerar, vai zerando, 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 todo mundo aqui que fica abaixo da diagonal. Então, o resultado final é uma matriz assim. Agora, se você chamar L-til a menos 1 de L e multiplicar por L dos dois lados, isso daqui dá identidade e você obtém A igual a LU. Então, o processo de eliminação para a resolução de equações, de sistemas de equações lineares, vai dar uma decomposição LU. Eu vim bem de trás para frente, né? Quer dizer, essa decomposição LU corresponde à resolução de sistemas lineares por eliminação. Eu botei um último exercício lá que eu fiz nos exercícios resolvidos, é justamente uma decomposição que você tem uma matriz diagonalizável e resolve um sistema de equações diferenciais ordinárias que você não resolve no cálculo 2. Fazendo isso. Às vezes, tem coisas assim, tem métodos matemáticos que às vezes são super complicados às vezes eles são utilizados não para resolver o problema, mas para você conseguir ver que um certo comportamento do seu sistema vai ocorrer. Às vezes você não precisa resolver o problema para ter uma informação que é relevante. Uma vez eu peguei o cara estava fazendo mestrado na COP e me pediu para ver um negócio para ele, era um artigo que usava a transformada de Laplace em números complexos, não sei o que e tal, só para mostrar que um determinado negócio, no começo, em vez de fazer assim, fazia assim, uma coisa assim. Mas tinha um contarel enorme para chegar a isso. Pô, não vai ter aquela foto, não? Estou aqui esperando a foto, você fica copiando, pô.
Interessante é que o curso vai terminar e tem gente cuja voz eu não ouvi ao longo de todo esse curso. Uma perguntinha, meia perguntinha. Assim. Um quarto de pergunta. Um décimo. É que eu já vi, tem outra disciplina que está dando isso também. Então, que a engenharia química tem os métodos numéricos, aí as trabalhos geralmente são no banco dessa parte, distribuição, população, Gaussiana. Aparecem as coisas. Quer dizer que eu não estou falando abstrações vazias. Tá bom. Eu acabava fazendo muita coisa assim, tipo, quando vi Gaussiana eu fiquei assim. O que fizer? Mas enfim, foi a ideia. Nesse caso, o L é uma inversa de uma triangular inferior. E a inversa da triangular inferior é uma triangular inferior também. O LU é lower e upper. Até melhor, porque se a gente fosse usar em português, inferior ia ter que ser I, mas I já é identidade, ia ser bom. E no caso seria o quê? A U é o produto final, né? Porque você vai eliminando, só vão ficando os caras acima da diagonal. Então, no final, quando você faz assim, você multiplicou por uma triangular inferior a A e ficou com uma U. Na realidade, vamos dizer, se você vai resolver o sistema, é isso que você quer, né? Porque aí resolver o sistema com uma triangular superior é simples, porque você substitui o último, quer dizer, o último já está pronto, aí você substitui no penúltimo, acha, substitui, vai substituindo de baixo para cima. Tem uma parte do teorema espectral, apesar de que é o produto AB transposta, AB transposta poderia ser escrito como A transposta, esse B transposta, poderia voltar de novo. É uma coisa assim que a gente está acostumado a pensar assim, né? Você faz A vezes B, aí pega o inverso de A vezes B, é A menos 1, B menos 1. Ou você, na verdade, você pensa assim, né? 1 sobre AB é igual a 1 sobre A, vezes 1 sobre B, e pronto. Os números, a multiplicação é comutativa. Então, já com matrizes, por exemplo, transformações lineares, se você fizer AB, fizer menos 1, bom, você não pode fazer 1 sobre A, mas a matriz é a inversa desse produto. E aí, tipicamente, não faz sentido você escrever A menos 1 vezes B menos 1. Porque, vamos dizer, uma é M por N, outra é N por P, e aí, quando você faz isso aqui, esse produto não existe. Né? Mas o que sempre faz sentido é você pegar AB, você pode pegar B menos 1 vezes A menos 1. E é verdade que isso aqui é isso. Claro, se A e B tiverem inversa, então isso aqui é verdade.
Pode ser, vamos dizer, no caso geral, nem faça sentido A e B terem inversa, porque elas são, vamos dizer, não são matrizes quadradas. Mas no caso da transposta, né, você tem AB, toda matriz tem uma transposta. Vamos dizer, nem toda matriz tem inversa. Uma matriz 2 por 3 não tem inversa. Sei lá, uma M por N com MN diferentes, ela não vai ter uma inversa. Mas matriz sempre tem uma transposta. Matriz 2 por 3, a transposta é 3 por 2. Então, isso aqui sempre tem uma transposta. E aqui também não faz sentido você pensar nisso aqui. Mas isso aqui é sempre verdade. Você pode fazer isso tem uma maneira penosa, que é fazer as contas. Tem uma maneira talvez igualmente penosa, mas que tem menos conta, ou menos, é uma observação que é a seguinte, né? Quando você pega uma matriz, pega A11, AM1, A1N, AMN, isso aqui é a matriz A. Aí pega o cara aqui, IJ, o A, IJ. Esse cara daqui, essa coluna aqui, ver se o vermelho funciona. Essa coluna aqui, ela corresponde a A vezes EJ. As colunas da matriz A, se você multiplicar A por E1 dá essa, A por E2 dá essa, A por EJ dá essa. E a iésima coordenada desse cara daqui é esse cara escalar é I. Vou botar o... deixa assim mesmo. Tá? Bom, se você pegar essa matriz e transpuser, se você pegar a transposta aqui, aqui você vai ter na I e na J, esse cara daqui, vamos dizer, essa daqui é a matriz A, essa aqui é a transposta. Então, esse cara daqui, por um lado, como essa é a matriz e a transposta, você pegou aqui era AIJ, aqui é AJI. Esse cara daqui é o AIJ dessa daqui. Ele veio para cá. Por outro lado, pelo raciocínio que eu fiz, isso daqui é A transposta, está na linha I. A transposta de EI, né? E esse cara daqui é A transposta de EI escalar EJ. Então, o mesmo AIJ é isso e isso daqui. Então, uma coisa que é sempre verdade para as matrizes, né, para qualquer matriz, você tem A de EJ escalar EI é igual a A transposta de EI escalar EJ. Ou, escrevendo de outra maneira, né, EJ a transposta de EI. Isso, na verdade, vai valer para todo mundo, né? Na verdade, se você fizer, se você pegar x igual a x1 é 1, mais xn é n, e fizer a de x i, aí você abre esse negócio e você vai ver que isso vai ser
x A transposta de I, na verdade vai valer para A de x, y. Na verdade, depois você mostra que A de x escalar y é igual a x A de y para todo x e y. Bom, mas acho que isso não é necessário. Eu só quero observar o seguinte, né? Eu tenho aqui A, B, isso aqui então vai ser a matriz que tem esses caras aqui. Se eu botar aqui J, I, né? Chamar esse cara daqui de C e J, o C e J, que é o cara que está nessa posição para a matriz AB, ele vai ser o AB de EJ escalar EI. Usando esse fato daqui, ó, isso daqui vai ser B de EJ A transposta de EI. E usando de novo agora aqui, isso daqui vai ser EJ B transposta A transposta de EI. Só que pelo que eu tinha visto antes, esse cara daqui era EJ AB transposta de EI. Então resulta que para cada entrada da matriz essa igualdade vale. Então essa matriz e essa são iguais. Meio levianamente assim a demonstração, mas é esse o caminho.